Bom, nosso entrevistado é Rodrigo Esper, que é o responsável pelas pesquisas da Prevent Senior aí com a cloroquina. O Rodrigo, depois que vocês divulgaram os estudos, tem um conjunto de observações que foram feitas, você endossou algumas. Eu queria ver, só para a gente situar bem, quais os limites e qual a relevância da pesquisa, né? Sim, sem dúvida nenhuma, Luiz. Primeiramente, é um prazer falar com você, para trazer luz ao tema aí. Essa pesquisa, Luiz, ela tem que ser discutida e falada com muita responsabilidade, né? Ela não é uma pesquisa que ela traz respostas definitivas, mas sim gera hipóteses em relação ao tema do uso da hidroxicloroquina em fases mais precoces da doença, né? Eu li boa parte das críticas e concordo com todas elas, né? Primeiramente porque eu sou um cientista, enfim, só que a gente está vivendo uma situação nunca antes vividas nos últimos 100 anos, né? Tanto como médico assistencial, tanto como pesquisador, né? A resposta definitiva para o uso da hidroxicloroquina associada à azitromicina para pacientes com doenças COVID, ela vai chegar, ainda não é com esse estudo, né? Mas sim com o estudo duplo cego, randomizado, prospectivo, onde metade dos pacientes, após o sorteio, né, a randomização, eles tomam uma medicação chamada placebo, que são comprimidos de farinha, enfim, e são seguidos ao longo de um tempo e, de fato, a gente consegue perceber ou não a eficácia desses medicamentos. Inclusive, a gente faz parte de uma coalizão aí, de um grupo científico que a gente também vai fazer esses estudos aqui, né? Mas numa situação extrema de epidemia que a gente está vivendo, no caso do Covid, onde pessoas que acabam tendo que ser hospitalizadas, em especial os idosos e com doenças prévias, cardíacas, pulmonares, né? A mortalidade dos pacientes que internam, ela é alta, né? Ela chega a ser 20%, 30% de acordo com alguns estudos, né? E a gente, quando surgiu essa questão da hidroxicloroquina, além de cientista, eu sou um médico assistencial, né? E em especial nas primeiras 2, 3 semanas de epidemia, onde a gente não tinha nenhum tipo de medicação que poderia ter um benefício, até hoje a gente não tem nenhuma documentada, mas a hidroxicloroquina surgiu após uma pesquisa com poucos pacientes de um estudo francês que sugeria também, não uma pesquisa definitiva, que ela diminuísse a replicação viral, né? E a gente aqui na Prevent Senior, a gente tem um sistema muito organizado de dados, e a gente percebeu, Luiz, que essa doença tem 2 fases principais, tá? A fase pré-hospitalar, ela é uma fase onde o paciente ele tem poucos sintomas mais gripais, e ela não é uma fase tão grave da doença. Mas quando o paciente interna, ele já tem uma lesão pulmonar tão expressiva que o principal ponto da doença é a reação inflamatória que o organismo faz para combater o vírus. A gente chama tempestade inflamatória, é o termo médico que está sendo utilizado. E os estudos iniciais, tanto laboratoriais com a hidroxicloroquina, fala que talvez ela tem 2 possíveis mecanismos, né? Um mecanismo anti-inflamatório, ok? E o outro mecanismo, que talvez seja o principal, isso ainda precisa de confirmação, seja a diminuição de replicação viral por alteração do pH celular, né? E lembrando essa questão das 2 fases que eu mencionei, a gente percebe que talvez essa fase mais precoce, ou seja, a fase não hospitalar dos pacientes que estão em casa ou nos ambulatórios, talvez faça mais sentido você diminuir a replicação viral neste momento. Então, a nossa hipótese que nos motivou o que a gente imagina, né? Isso ainda precisa ser confirmado, é que se você usar medicamentos que diminuam a replicação viral em fases mais iniciais da doença, isso possa fazer mais sentido e evite que a pessoa tenha um caso mais grave. Mas, mais uma vez, com muita responsabilidade, isso ainda precisa ser confirmado, né? E o que motivou a gente criar esse estudo, Luiz? A gente, mais uma vez, eu sou médico pesquisador, mas eu também cuido de pacientes, cuidei de muitos pacientes com Covid, e quando a gente começou
usar de uma forma consentiva, ou seja, a gente explica para o paciente que ainda não tem evidência, mas que é uma medicação segura, se ele aceita, ele toma o remédio. A gente começou a usar nos pacientes do hospital e a gente percebeu, tá? Isso é uma informação através da nossa observação não científica, que os pacientes com estados menos graves, ou seja, que não estavam na UTI, em ventilação mecânica, eles pareciam ter uma melhor resposta à hidroxicloroquina, tá? E aí que nos fez pensar que, por que não, então, talvez fazer o uso mais, não sei nem se precoce o termo, mas na hora certa, o remédio, provavelmente na fase ambulatorial, e aí nos levou a pensar nesse estudo. Esse estudo, ele não é um estudo perfeito, tá, metodologicamente. Estou falando como cientista e como pesquisador e como autor principal do estudo. Ele é um estudo que a gente fala, um estudo pragmático, um estudo prático, tá? Que ele avalia o tratamento empírico, ou seja, sem ter o diagnóstico da doença, de pacientes com sintoma respiratório, mas numa situação de pandemia, tá? Isso é muito importante, tá? Porque numa situação de pandemia ou epidemia numa cidade, você considera que a maioria dos casos de infecção respiratória, eles vão ser causados por aquela pandemia, por aquela doença, no caso, o Covid. E a utilização de um tratamento que ainda não tem evidência, de forma consentida, mas um tratamento de bom perfil de segurança para os pacientes, né? Ele não é um estudo que tem randomização, ele é um estudo de inclusão de pacientes consecutivos, que a gente dava apenas um medicamento após avaliação médica, isso é muito importante, tá? Após uma avaliação médica, ou presencial, ou por uma conversa por telemedicina, após a avaliação de todo o histórico do prontuário médico do paciente, exames, enfim, que isso a gente tem essa oportunidade na Prevent Senior, porque a gente tem um prontuário eletrônico único. Então, Pedro, eu queria pegar esse ponto. Vocês têm todo esse levantamento aí dos pacientes, a ficha dos pacientes. Sim. E vocês devem ter um universo de pacientes que já tomam cloroquina para outras doenças. Sim. Vocês chegaram a analisar esse universo também? Luiz, isso é um fruto de um outro estudo que a gente está fazendo, tá? A gente fez um levantamento, mas isso ainda está para ser publicado. A gente tem aproximadamente 1.000 pacientes que já faziam uso crônico de hidroxicloroquina para outras doenças crônicas, por exemplo, as doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide, e a gente está analisando o resultado, se esses pacientes, primeiro, se eles vão ter sintomas respiratórios ou necessidade de internação por Covid, e a outra questão é o perfil de segurança, né? Os resultados parciais é que talvez, muita responsabilidade nisso, a gente ainda está vendo, talvez o uso crônico possa trazer um efeito protetor, mas não dá para a gente ainda estar analisando esses dados para dar uma resposta mais definitiva aí para você. Uma dúvida que eu fiquei, quer dizer, pelos estudos que vocês fizeram, o universo que estava com cloroquina teve 1 e pouco por cento hospitalizado, e o outro sem cloroquina, 5 e poucos por cento. Esse aí é o percentual em geral que se tem entre contaminados e hospitalizados em outros locais? Isso, assim, os dados, Luiz, da literatura, eles são bem diferentes e escassos, né? A gente acredita, mas isso, enfim, basados em algumas coisas da Itália, da Espanha e da China, que em pacientes de maior risco, que são os nossos pacientes, exista talvez uma necessidade por volta de 5% de internação hospitalar, né? Que foi mais ou menos o resultado que a gente... Isso pacientes mais idosos, acima de 60 anos, com fatores de risco, né? Isso não se aplica, por exemplo, numa população jovem, tá? Eu estou falando para pacientes de maior risco. De 5% de internação, mas, mais uma vez, isso é um dado que, né, assim, sem uma evidência robusta, existe muita subnotificação nos países, todos em geral, então precisa ter muito cuidado na hora de falar isso. Tá. Em relação a essa questão dos riscos da cloroquina, tem pesquisas que apontam riscos, isso aí está ligado a quê? A utilizar a cloroquina na fase mais crítica da doença? Vocês chegaram a analisar pesquisas com o uso inicial da cloroquina nos dias iniciais que possam ter registrado riscos maiores? Eu acho que é muito importante falar sobre a segurança da hidroxicloroquina, né? Acho que está se fazendo muito alarde e confusão a respeito do tema,
né? A hidroxicloroquina e a cloroquina, elas são medicamentos utilizados há mais de 50 anos no mundo. São talvez uma das medicações mais avaliadas e utilizadas no mundo, na história da medicina, né? Ainda é da indústria química alemã, antes da guerra ainda? Isso, era, se eu não me engano, é por volta de 1934, a Bayer criou né? E a hidroxicloroquina, ela é um derivado da cloroquina, hidroxilado, que ele tem um perfil de segurança melhor ainda da cloroquina, que já tem um bom perfil de segurança. A gente tem, por exemplo, tem estudos que avaliaram mais de 1.000 pacientes em uso crônico, né, em doses maiores do que a gente está usando para pacientes com Covid, por meses, em doses maiores. E essa medicação, isso está até citado no artigo que a gente escreveu, que essa medicação é absolutamente segura. É óbvio que tem as contraindicações absolutas, que são pacientes com doenças na retina grave, problemas hepáticos graves, tem uma alteração no eletrocardiograma que chama QT, tem pessoas que têm uma doença chamada síndrome do QT longo, que ela também não é utilizada nesse tipo de medicação, mas eu acho que está se fazendo muita confusão com o tema, porque felizmente, o mundo já tem muita experiência com o uso da hidroxicloroquina, e a gente sabe que é uma droga segura, felizmente. Tá. Só para entender direitinho, quer dizer, vocês estão submetendo isso a revistas científicas e depois tem uma avaliação científica. Conta mais ou menos como é que é o procedimento, em que nível, em que tempo que está e até onde se pode esperar para uma avaliação científica completa. É muito importante conversar sobre isso. A publicação científica, ela leva tempo, né? Porque ela tem que ser de maneira muito séria, revisada pelos pares, né? Os pares são outros médicos que questionam, e a gente troca figurinhas aí ao longo de um tempo para melhorar a qualidade da publicação e ter após o aceite desses colegas que avaliaram e do editor do jornal. A gente já fez a submissão para uma revista importante internacional e a gente está aguardando a resposta deles para uma publicação definitiva. Tá? O que aconteceu é que um manuscrito enviado em PDF para um colega, houve um vazamento desse manuscrito e isso acabou viralizando, e a gente optou por fazer uma publicação hoje numa revista de pares, né, ainda sem, chama Revista Pré-Print, ok? Uma revista pré-print, que ela, para garantir a originalidade dos dados, mas, mais uma vez, a publicação, ela ainda vai sair, tá? E ainda eu não sei te prevenir quando e qual a revista, porque a gente já está em fase de aceite. Então, mais uma vez, esses dados, eles são dados ainda não publicados, ok? A pesquisa ainda continua com o número de pacientes, a gente tem que ter muita responsabilidade na divulgação disso, tá? Então, ela precisa e é necessário que passe por uma revisão de pares, para eles criticarem a pesquisa e a gente ver se tem todas as respostas e ter aprovação científica para respeito. Então, era uma pesquisa, Luiz, que ela não traz uma resposta definitiva, tá? Isso é muito importante falar. Ela traz uma luz ao tema. Ela é uma pesquisa geradora de hipótese, tá? Ela gera a hipótese de que talvez a hidroxicloroquina possa ser benéfica para os pacientes, mas isso precisa ser comprovado com estudos prospectivos, duplos cegos, randomizados. E vocês agora, a partir desse estudo inicial, qual a próxima etapa das pesquisas próprias de vocês? A gente já faz parte de alguns estudos realizados por uma colisão importante do Einstein, do HCOR. A gente vai incluir pacientes nesses estudos. A gente, por trabalhar num sistema de saúde onde os dados são muito organizados, a gente tem outras publicações também que a gente está programando. Então, acho que tem muito conhecimento ainda para divulgar. A gente entende, Luiz, que é uma responsabilidade social nossa a tentar gerar o maior número de informação possível e passar isso de uma forma mais rápida para a comunidade, mas de uma forma muito responsável, né? Por isso que é muito importante. A gente está conversando aqui sobre um estudo que ainda não foi publicado, certo?
que foi lançado numa revista que a gente fala que é pré-print, ou seja, que ainda não foi avaliado para os pares. Hoje, acho que é uma situação muito assertiva, boa parte das revistas internacionais, elas estão recomendando que seja, durante o processo de discussão com os pares, a avaliação pré-print da revista, né? E então, a gente precisa ter um pouco de calma e serenidade na hora de discutir esses dados, porque eles precisam ser avaliados. Tá bom.